Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, chegando hoje ao capítulo 24, nos aproximando do fim da exposição de mais um livro das Escrituras, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoje nos concentraremos em Atos 24, e tendo encontrado o texto, fique de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, a partir do versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia, com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tenho sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, te louvamos por testemunhas fiéis do teu evangelho no decorrer da história. Te louvamos, Senhor, pela integridade, pela coragem do teu servo Paulo, em anunciar em alta voz a sua esperança na ressurreição.
E que hoje, Senhor, refletimos sobre mais este episódio da sua vida. Que nós também sejamos visitados pelo mesmo Espírito que revestiu teu servo Paulo, para também sermos testemunhas fiéis, íntegras e corajosas deste Evangelho, em um mundo crescentemente oposto e hostil à nossa fé em Jesus. E que hoje, se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam a este Evangelho, que sejam conquistados, que sejam vencidos e convencidos pela tua graça, a se renderem ao supremo juiz de toda a terra, Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podemos sentar. Desde praticamente o início da sua história, o cristianismo tem convivido bem de perto com o banco dos réus. Já nas primeiras gerações da igreja, os cristãos eram taxados, eram rotulados e até acusados de uma série de coisas na sociedade greco-romana. Eu não sei se você sabia, por exemplo, que já nas primeiras gerações, os cristãos eram chamados de ateus. Sabe por quê? Porque eles não cultuavam a todos os deuses gregos e romanos. E só um ateu, pensavam os gregos e romanos, não cultuariam os seus deuses. Os cristãos também eram acusados de serem incestuosos, porque vira e mexe eles só se chamavam de irmão, irmã. Você já teve essa experiência de chamar alguém na igreja de irmão, irmã, alguém virar para você, é da sua família? Você tem que explicar, não, é da minha família espiritual, da fé. Por causa desse hábito de se chamarem irmãos e irmãs no primeiro século, os de fora achavam que literalmente eram irmãos e irmãs, todo mundo incestuoso, todo mundo da mesma família. Mas isso não era o pior, os cristãos eram chamados também de canibais, porque dizia-se que nas suas reuniões secretas eles comiam o corpo e o sangue de um tal de Jesus. Que história estranha, gente que só se chama de irmão e irmã e come o corpo e o sangue de alguém, deve ser um bando de incestuosos e canibais. Tal era a fama, a má fama dos cristãos, já nas primeiras gerações. Somando tudo isso, por ser gente estranha, diferente dos demais, os cristãos eram vistos, mal vistos pela sociedade como perturbadores, como gente esquisita, só dava trabalho para os demais. Mas parece-me que a nossa fama não melhorou 2000 anos depois, porque até hoje, em países onde o evangelho é perseguido, o cristianismo, por exemplo no Irã, é chamado de o vírus, a peste, não só pelo fato de se alastrar e crescer rapidamente, mas por ser visto como algo perigoso, algo danoso, algo que tem que ser combatido e reprimido. E mesmo em países onde a igreja ainda goza de certa liberdade, como o Brasil, muitos países do Ocidente, nós cristãos somos cada vez mais rotulados e taxados de pessoas ignorantes, retrógrados, reacionários, devem ser deixados à margem da sociedade, longe da arena pública. Mas se o cristianismo tem uma longa tradição de ser julgado, de ser acusado, aonde quer que ele se instalou, ele também tem uma longa tradição de se defender, e de se defender muito bem, por sinal, com inteligência, com coragem e com integridade. Essa tradição data também desde as primeiras gerações, desde os primeiros apóstolos, como vemos hoje no próprio exemplo do apóstolo Paulo. E ao acompanharmos a partir de hoje uma série de 3 julgamentos de Paulo na cidade de Cesareia, enquanto ele estava transitando de Jerusalém até a capital do império, Roma, nesses 3 julgamentos de Paulo, no capítulo 24, 25 e 26 de Atos, nós descobriremos a seguinte lição: quando o evangelho está no banco dos réus, nós não precisamos nos intimidar. Quando o evangelho estiver sendo atacado, não precisamos nos intimidar. Só precisamos saber nos posicionar com inteligência, com coragem e com integridade. É isso que veremos hoje no exemplo
do apóstolo Paulo, em duas cenas principais. A primeira cena dos versículos 1 a 21 deste capítulo, na defesa que Paulo fez de si mesmo perante o governador romano Félix. E na segunda cena, versículos 22 a 27, no seu testemunho pessoal a Félix, numa audiência particular com o governador. Então, se você fechou sua Bíblia, abra novamente para acompanhar conosco a exposição do texto. Começamos na primeira cena, a defesa de Paulo perante Félix, versículos 1 a 21. E, conforme o versículo 1 diz, a narrativa recomeça aqui 5 dias depois que Paulo tinha sido transferido de Jerusalém para Cesareia, sob a escolta das forças romanas, para o palácio do governador em Cesareia. Muito bem, apesar de ter sido escoltado por uma força de quase 500 homens, um mutirão de segurança, apesar de ter chegado em segurança ao palácio, vemos aqui novamente que a vida de Paulo corria perigo. Por quê? Bem, segundo o texto, o seu caso agora cairia nas mãos de um tal de Félix, o governador Félix, aquele que tinha a reputação no Império Romano de ser um dos agentes mais corruptos a assumir um cargo romano na história do Império. A começar pela nomeação dele. Ele que não tinha capacidade nenhuma de ser governador e que só terminou governador porque o irmão dele, Palas, era amigo de infância com o imperador Cláudio. Então você acha que corrupção é uma coisa nova? Não é. Isso existe há milênios. E já existia desde a nomeação de Félix para o cargo de governador. Um homem corrupto, à frente do caso agora. Mas o que lhe faltava em credencial e credibilidade, Félix compensava com astúcia, com uma mão de ferro, que ele usava para esmagar toda revolta contra as forças romanas. E sempre negociando nas margens aí com a elite judaica, sua base de apoio para se manter no cargo. Esse era o juiz do caso de Paulo. E a coisa não fica melhor. Porque entrando aqui no tribunal, de um lado do fórum, estava quem? O não menos corrupto Ananias, mencionado aí no versículo 1, sumo sacerdote de Israel. Alguns dos líderes judeus e um tal de Tértulo, um hábil advogado chamado Tértulo, à frente das acusações contra Paulo. E sozinho, do outro lado do tribunal, defendendo a si mesmo, sem direito a nenhum promotor ou advogado de defesa, defendendo a si mesmo, estava o solitário Paulo. Então, à primeira vista, a cena não parecia promissora. As chances de Paulo não pareciam boas. Um juiz corrupto, uma turma de acusação habilmente representada por um experiente advogado Tértulo e sozinho para se defender, o apóstolo Paulo. Bem, o que começou difícil ficaria ainda mais complicado depois que a acusação falou primeiro, por meio de Tértulo, nos versículos 2 a 9. E Tértulo começa como os advogados começavam por costume a sua defesa no versículo 2, fazendo elogios, rasgando seda. Eu não sei se você notou o tom de bajulação aqui nas palavras iniciais deste advogado. Versículo 2: temos desfrutado de um longo período de paz, parêntese, por causa da sua mão de ferro. Um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. No versículo 4, o advogado diz: quer saber, eu poderia continuar rasgando seda aqui muito tempo, Félix, mas vou me poupar, falando de todas as suas qualidades. Deixa eu chegar logo no que interessa, já azeitando, o processo para facilitar uma sentença favorável a ele e contrária a Paulo. E depois de rasgar elogios a Félix pela capacidade de manter lei, paz, ordem naquele canto do mundo, como é que Tértulo retrata Paulo? Como uma ameaça a tudo isso. Félix, se você é o campeão da lei, da paz e da ordem nessa terra, quem está aqui na sua frente é ameaça a tudo isso.
É um inimigo público da lei, da paz e da ordem nesta terra e por todo mundo. É a peste chamada Paulo. Paulo, a peste, o perturbador da lei e da ordem. Nessa primeira acusação, versículo 5, verificamos que este homem é um perturbador, uma ameaça, e não só naquele canto do mundo, mas por todo o mundo, promovendo tumulto entre os gentios pelo mundo todo. E mais, diz Tértulo, esse tal de Paulo é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Por que Tértulo chamaria Paulo de líder da seita dos nazarenos? Porque muito astutamente Tértulo estava lembrando a Félix: Félix, esse aqui segue aquele tal de Jesus o Nazareno que nós romanos já condenamos antes. Esse sujeito não é coisa boa não, ele representa aquele Jesus que já morreu numa cruz, que os romanos já condenaram. Você não quer liberar esse camarada não. E mais, versículo 6, não bastasse isso, a acusação de ser um perturbador, de ser o líder de uma seita, Tértulo ainda traz a atenção de Félix no versículo 6, que ele mesmo tentou profanar o templo, justamente o templo de Jerusalém, a joia da coroa de Israel, o templo que os próprios romanos respeitavam por uma questão de convivência pacífica com os judeus. E Paulo tentou profanar o templo. Este homem é um perigo, é uma ameaça, ele tem que ser contido. E diz mais Tértulo: Félix, se dependesse de nós já teríamos resolvido isso há muito tempo. Olha só o nível de engano aqui. Então o prendemos, versículo 6, e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Parêntese, os judeus não prenderam Paulo, eles quase o lincharam à morte sem julgamento. Mas isso Tértulo não disse. Não, nós prendemos o sujeito e queremos julgá-lo segundo a nossa lei, com toda a ordem, decência e justiça. Mentira. Mas, versículo 7, não fosse o seu comandante, o tal de Lícias, que arrancou das nossas mãos Paulo, nós já teríamos resolvido isso há muito tempo. Nós saímos aqui de importunando, queridíssimo e excelentíssimo Félix. E você pode perguntar a Paulo, pode perguntar a qualquer testemunha aqui, disse Tértulo, que tudo será confirmado. Então o que esse advogado muito astuto e hábil fez? Numa linguagem muito bem escolhida, ele transformou a acusação religiosa dos judeus contra Paulo numa acusação política. Ele quis enquadrar Paulo no crime de sedição, que era um crime punível por morte no Império Romano. E se ele conseguisse convencer Félix, Paulo não sairia de Cesareia vivo. A coisa não estava nada fácil para Paulo. Nada promissora? E que isso nos ensina, irmãos e irmãs? Nem sempre, quando testemunharmos fielmente do Evangelho, nós receberemos a aprovação deste mundo. Aliás, é muito possível que por sermos fiéis ao Evangelho, acabemos enfrentando a ameaça e acusação de pessoas muito influentes, muito perigosas, muito inteligentes e muito hábeis, assim como foi com o grupo de Tértulo contra Paulo neste tribunal. Mas irmãos e irmãs, por mais inteligentes, por mais influentes e hábeis que sejam os inimigos do Evangelho, eis aqui uma nota: eles sempre serão desonestos. Como é que nós sabemos disso? Porque todo ataque ao Evangelho, a verdade absoluta de Deus, parte de um pressuposto de falsidade. Você só pode atacar a verdade com a mentira e não com a verdade. E quando nos vimos atacados, acusados, por querermos defender a verdade do Evangelho, nós não devemos ter medo de denunciar a falsidade
e a desonestidade intelectual daqueles que nos acusam, por mais inteligentes que eles possam ser. Mas aí vem a pergunta: pastor, como responder às acusações ao Evangelho? Como nos defendermos da desonestidade daqueles que querem desmerecer o Evangelho? Bem, para isso você precisa ouvir a resposta de Paulo. Vamos seguir no texto. Como nós já vimos em relatos anteriores e continuaremos vendo nas cenas seguintes, Paulo não se intimidou. Ele não se intimidou com o ataque, com aquele ato de desonestidade daquele advogado e dos seus representados. Ele se posicionou de uma maneira honrosa, de uma maneira coerente e principalmente inteligente. Eu espero que você veja a inteligência de Paulo na sua resposta nos próximos versículos 10 a 21. Olhe comigo para o texto. Como é que ele começa? Versículo 10, reconhecendo os méritos do governador, mas na medida certa, né? Sem bajular, sem lisonjear desnecessariamente. Versículo 10, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, e por isso de bom grado faço a minha defesa. E como Paulo começa a sua defesa nos versículos 11, 12 e 13, muito simples: se eles me acusam de ser um perturbador, onde estão as evidências? Me mostre o que eu fiz para ser taxado de perturbador ou ameaça à ordem pública. Ele diz no versículo 11: eu cheguei a menos de 12 dias em Jerusalém, eu não tive nem tempo, se assim eu quisesse, para organizar uma multidão, para organizar um motim, uma revolta contra Roma. E mais, quando me encontraram, versículos 12 e 13, o que eu estava fazendo? Eu estava cultuando a Deus em paz, não estava incitando uma multidão ou em nenhum outro lugar. Versículo 13: tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. É só acusação, Félix, mas onde está a evidência? Não há. Então, para a acusação de perturbador, Tértulo não mostrou evidência alguma. E se Paulo foi taxado de um sectário, líder de uma seita perigosa, ele também se defende disso, versículos 14 a 18, mostrando justamente o contrário. Félix, você governa essa nação há muito tempo. Félix, você sabe como são os judeus, você sabe no que eles creem. Félix, você é casado com uma judia, ela sabe alguma coisa sobre o judaísmo. Félix, você sabe que como eles, eu também, versículo 14, confesso o mesmo Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Creio em tudo que dizem as escrituras, da lei dos profetas. Versículo 15, tenho como eles a mesma esperança da ressurreição, e por isso, versículo 16, conservo sempre limpa a minha consciência. Parêntese, um perturbador, alguém que atenta contra a ordem pública e que acha que não presta contas a ninguém pelos seus atos, não vai dizer que vai prestar contas a Deus um dia. Isso não faz sentido, né? Se ele crê na ressurreição, crê num juízo final, crê que vai prestar contas a Deus, ele não vai cometer a loucura de fazer o que os seus inimigos estão acusando de fazer, de ser um perturbador. Paulo não é dessa laia, não é dessa estirpe. E mais, você quer evidências de que ele é um homem pacífico do bem? Versículo 17, o que eu estava fazendo? Eu já te disse o que eu não estava fazendo. O que eu estava fazendo em Jerusalém, eu vim trazer esmolas para o meu povo, eu vim cuidar dos pobres e desamparados, por amor a eles, por amor ao meu povo. E mais, no versículo 18, quando eu estava no templo, eu estava cerimonialmente puro, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Ou seja, todas as evidências apontavam não para a culpa de Paulo, mas para a sua inocência. Mas Paulo vai além, de maneira muito inteligente. Versículos 19, 20 e 21. Ele não só mostra a sua inocência, como também mostra algumas evidências importantes que deveriam encerrar o caso ali mesmo. Porque versículo 19, ele diz: há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Por que Paulo diz isso aqui? Bem, está sendo acusado de ser um perturbador no mundo inteiro. Então ele está dizendo: bem, se tem alguém que pode me acusar disso, são esses tais judeus lá da Ásia. E onde estão eles? Por que isso é importante, gente? Porque segundo a lei romana,
para que um caso pudesse ser julgado, os acusadores tinham que estar na sessão. Se o acusador não está lá para fazer acusação, é abandono de julgamento, acabou o caso. Paulo está dizendo, cadê os sujeitos que deveriam estar aqui me acusando? Não estão, e se não estão, é porque tem nada a dizer, acabou esse caso. Félix, você conhece a lei, e você sabe que não pode seguir com esse julgamento, acaba aqui. Ele vai além no versículo 20 e 21, é o seguinte, o que esses homens podem dizer sobre mim é o que eles testemunharam no último julgamento do qual eu vim, lá no Sinédrio. E a única coisa que eu disse lá é o que eu repito a dizer, eu creio na ressurreição dos mortos. Isso era uma questão religiosa, isso não era um crime aos olhos da lei romana. Félix não tem um embasamento jurídico sequer para pronunciar Paulo culpado. Qual é a lição aqui? O que nós vimos em Paulo? Inteligência, sagacidade, saber se portar de maneira inteligente quando o evangelho está no banco dos réus, sem se intimidar, sem se acovardar. E por que o cristianismo pode se defender de uma maneira coerente, racional e lógica diante dos seus acusadores? Porque o cristianismo é uma religião racional e lógica, que envolve o cultivo do nosso raciocínio para conhecer a palavra de Deus e saber defender a palavra de Deus. Gente, se o cristianismo fosse só um sentimento, uma experiência, uma religião esotérica ou mística, o que Paulo teria a dizer nesse julgamento? Nada! Porque como é que você combate acusações, raciocínio com sentimentos ou com experiências? É impossível. Mas por termos sido criados por Deus com raciocínio, com inteligência, por ter o nosso raciocínio restaurado, renovado e transformado pelo Evangelho, Deus agora nos envia ao mundo para responder com inteligência e com coerência àqueles que nos questionam sobre a nossa fé. O apóstolo Pedro diz isso lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3,15 diz, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Isso é um chamado para todo e qualquer cristão. Não importa se você tem formação acadêmica ou não, se você é dado aos livros ou não, diz a palavra de Deus que é responsabilidade minha e sua, enquanto cristãos, sempre estarmos prontos para dar razão da nossa esperança em Cristo Jesus. E sabe o que é mais lindo desta cena? Basta um crente convicto da sua fé, um crente coerente, um cristão embasado nas Escrituras, como Paulo aqui, para calar uma turba toda. Porque quando a verdade fala, não há resposta, não há acusação à altura. Tértulo, Ananias, os judeus, Félix simplesmente não tem o que dizer em resposta à lógica santa do apóstolo Paulo. Então a pergunta para nós é: quanto temos cultivado um raciocínio guiado e pautado pela revelação das Escrituras Sagradas? Quanto temos cultivado, exercitado e trabalhado a nossa mente para compreender o Evangelho, a fim de melhor expor e defender o Evangelho perante a sociedade? Ou será que, como cristãos desta terra, merecemos a reputação de um povo ignorante e desmiolado, que reduz a sua fé somente a um sentimento, a uma experiência, desprovido de qualquer conteúdo lógico, racional e inteligente? Deus não te deu um cérebro para que você jogue no lixo. Deus não te deu de inteligência para alimentar sua mente somente de rede social e Netflix. Deus te deu um cérebro para cultivá-lo para a glória dele e para a promoção do Evangelho. Não desperdice o dom que Deus te deu.
Quer você seja um acadêmico de alta patente, ou alguém que por falta de oportunidade não pôde avançar muito nos seus estudos, não importa, use o cérebro que Deus te deu, pela graça dele, para a glória dele, e esteja pronto para dar razão da esperança que você tem em Cristo Jesus. O que isso sugere, irmãos, é que não basta um sentimento, por mais importante que sejam os sentimentos, ou uma experiência, é preciso uma mente treinada, guiada, submissa à palavra de Deus e pronta, exercitada para dar razão à nossa fé. Mas o que vemos aqui em seguida não é só inteligência. Inteligência é importante, mas há mais duas qualidades que veremos aqui na cena seguinte: coragem e integridade. Porque nem sempre, infelizmente, inteligência se traduz em coragem e integridade. Mas todas essas coisas caminhavam de mãos dadas na vida de Paulo. Vamos para a cena seguinte, a cena final, a partir do versículo 22. Bem, como já mostramos, a julgar pelos méritos técnicos do julgamento, a decisão de Félix deveria ser simples: absolver Paulo, acabar com o caso ali mesmo, encerrar o julgamento e mandar todo mundo para casa. Mas como já falamos, Félix não tinha a reputação de ser o homem mais íntegro do Império Romano, ou mais interessado em seguir a letra da lei, mas sim um homem muito habilidoso, muito astuto, muito sagaz para se manter no poder. Imagine onde os nossos políticos brasileiros fizeram escola. Está lá, está tudo aqui resolvido no primeiro século em Roma. Bem, se por um lado Félix absolve Paulo e dispensa o caso, qual é a confusão que ele arruma para si? Ele vai desagradar as elites judaicas ali na corte, que formavam uma espécie de base para o governo dele. E aí já era, fim de mandato para ele. Então ele não pode simplesmente absolver Paulo e dispensar o caso. Mas, por outro lado, ele sabe, por conta da comunicação, no capítulo anterior do comandante Lísias, que Paulo é um cidadão romano, que deve ser julgado pela letra da lei, e ele descobriu agora que Paulo é o líder desta seita de cristãos que está crescendo pelo mundo todo. Então, se Félix condena Paulo e o entrega aos algozes romanos, ele arma uma grande confusão para si e para o império todo, por não ter obedecido à lei e por ter maltratado os cristãos, esse povo que só cresce por todo o Império Romano. Então, qual é a decisão que sobra? Félix tira o time de campo. Ele lança a mão de um recurso legal para salvar sua própria pele. No versículo 22, o que ele faz? Ele suspende o caso. Ele diz que tem que investigar mais a fundo, precisa conversar de novo com o comandante Lísias, portanto mantendo Paulo preso, mas em custódia militar, uma espécie de regime semiaberto, para ganhar tempo, para não ter que se comprometer naquele instante nem com um lado, nem com o outro do caso. Mas aí vem a pergunta: o que esse homem de fato queria? Por que ele queria ganhar tempo? O texto responde: duas razões. Primeiro, diz o versículo 27, ele queria manter Paulo preso, apesar de não ter razão para mantê-lo preso, para manter a sua simpatia com os judeus. Ele tem que agradar a base, ele tem que agradar os seus aliados, não indispô-los, para não perder o seu posto. Uma razão, porque ele suspende o julgamento. Mas uma segunda no versículo 26, comprovando aqui a fama de corrupto de Félix. Por que queria esquentar Paulo ali, aquecê-lo em banho-maria, deixá-lo ali formigando, né, na prisão? Para quê? Diz o versículo 26. Exatamente, ele queria dificultar a vida de Paulo para ver se ele facilitava alguma coisa. Quem já ouviu falar no dificultar para facilitar? Nada de novo debaixo do sol, não nasceu no Brasil, está lá em Roma, em pleno século I. Dificultar para facilitar. Afinal, se você é Félix e se você
tem uma fama de corrupto e um coração ganancioso, pense bem, você está num julgamento e de repente você ouve falar de um tal de Paulo, que é líder de uma grande seita por todo o Império Romano, que conseguiu juntar muito dinheiro para levar para Jerusalém para abençoar os judeus. Opa, dinheiro, alguém falou em dinheiro? Opa, esse cara deve ter suas conexões. E se ele conseguiu juntar dinheiro assim, quem sabe eu conversando com ele, não vem um dinheirinho para o meu bolso e eu libero a sentença para ele e todo mundo vai para casa feliz. O que Félix não imaginava, porém, é que Paulo não era um preso qualquer. Ele não era apenas um sujeito inteligente, mas um homem corajoso e íntegro. Então veja o que acontece no versículo 24. Vários dias depois, Félix decide ter uma conversinha, uma conversa particular, uma audiência particular, longe dos holofotes, longe dos tribunais. Paulo pode se desarmar, relaxar, vamos falar sobre as coisas da vida. Poxa, Paulo, você não tem saudade da sua família não, seus amigos, da sua vida, longe daqui. Eu posso te devolver a sua liberdade, Paulo. Eu estou aqui, minha esposa está aqui como testemunha, Drusila, minha mulher. Que tal falarmos sobre a sua sentença, sobre o seu futuro, Paulo, a decisão do seu julgamento? O que Félix não esperava é que, em vez de a conversa ser sobre o julgamento de Paulo, ela se tornou uma conversa sobre o julgamento de Félix. Ele foi para falar sobre a sentença de Paulo e acabou ouvindo de Paulo sobre a sentença dele, a sentença que parava sobre a vida dele, Félix, numa espetacular virada de mesa. E aí você se pergunta, quem está julgando quem aqui? Era Félix que deveria estar julgando Paulo ou é Paulo que está julgando Félix? Porque parece que eles trocam de cadeiras de repente, trocam de lugar, de função. Paulo, sem perder uma oportunidade, começa a fazer o quê? Sem pensar na liberdade dele, ou até mesmo na sobrevivência dele, começa a pregar o evangelho para o sujeito, começa a falar sobre os pecados daquele homem e da sua esposa, começa a confrontá-lo, diz o versículo 25, com a justiça de Deus e a necessidade de domínio próprio e do juízo vindouro. Por que Paulo falou sobre essas coisas? Bem, se você lesse os jornais da Palestina no primeiro século, você veria estampado em todas as manchetes a fama desse casal. Félix não era conhecido só pelas suas tramóias, pela sua corrupção, o que justifica aqui a fala de Paulo sobre justiça. Mas era sabido que ele era um homem imoral. Drusila já era sua terceira esposa, a quem ele havia seduzido para largar o seu marido, um rei de uma terra vizinha à Síria, para se casar com ele. E Félix era o segundo marido de Drusila. Paulo não poupa o casal. Paulo vai na jugular dos dois e diz: meus queridos, não sou eu que presto contas a vocês, são vocês que vão prestar contas a Deus. Porque as suas vidas são um prato cheio para o juízo de Deus. Portanto, ele lhes falou da justiça de Deus, da necessidade de domínio próprio e do juízo vindouro, e da necessidade, diz o versículo 24, deles se arrependerem e crerem com fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, sem se intimidar perante aqueles que poderiam condenar Paulo à morte. O que o apóstolo fez? Corajosamente lhes pregou o evangelho, confrontou-os com seus pecados, apontou-os para o juízo vindouro e disse: só tem uma maneira de escapar dessa sentença, é entregando as suas vidas a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e crendo no Salvador. Então, se Félix imaginava que poderia amedrontar Paulo com uma longa prisão, foi justamente o contrário. Foi Paulo que amedrontou Félix com uma eternidade no inferno, a ponto do homem dizer no versículo 25, basta. Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. E se Félix imaginava que Paulo tinha o seu preço, como todos os presos tinham o seu preço, ele não imaginava
que ninguém tinha pago um preço mais alto que Jesus Cristo no Calvário pela integridade de Paulo. Não havia preço que Félix podia pagar para corromper aquele que tinha sido comprado pelo sangue valioso de Cristo Jesus. O que a postura de Paulo nos ensina aqui, irmãos? Como devemos nos portar, como devemos nos comportar diante daqueles que são mais capazes que nós, mais poderosos que nós, e sim, que podem até nos prejudicar nesta vida. O que vemos é que não temos que temer coisa alguma. Como já ouvimos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, as palavras de Jesus, nos versículos 28 a 33, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que a nossa confiança no Evangelho requer, nós que cremos que o nosso Senhor Jesus não é apenas o nosso Senhor e Salvador, mas o juiz de toda a terra, sabe o que isso requer de mim e de você? Coragem. Coragem. Não ter medo de quem quer que seja, porque não há quem você enfrente neste mundo que chegue aos pés do nosso Senhor e juiz, a quem todos prestaremos contas um dia. Portanto, coragem. Não tenha medo daqueles que podem prejudicar o corpo, tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno para todo sempre. Que mal os homens deste mundo podem nos fazer, maior do que o juiz dos juízes. Então, irmãos e irmãs, quando o mundo quiser nos intimidar, tenhamos coragem. Coragem para falar a verdade, coragem para pregar o Evangelho, custe o que custar. Sejamos prontos sempre para compartilhar e confrontar os que nos ouvem com o Evangelho, aonde for, quando for, mesmo quando o custo for alto, como foi para o próprio apóstolo Paulo. E junto com coragem, sejamos íntegros. Veja bem, Paulo aqui não estava disposto apenas a perder a sua vida, caso ele desagradasse Félix a tal ponto que este decidisse acabar com a sua vida. Não, Paulo estava disposto a abrir mão da sua liberdade, mofar na cadeia o tempo que fosse necessário, sem tomar os atalhos e o jeitinho proposto pelo governador Félix. Ah, pastor, mas tem que maneirar, ninguém é de ferro. Paulo tinha que pregar o Evangelho, tinha igrejas para plantar, de vez em quando sabe como é que é, um jeitinho aqui, um atalho ali, que mal faz? A pergunta é: qual é o preço da sua integridade? Qual é o preço da sua fé? E quem pagou o preço maior, Jesus Cristo ou quem quer te corromper? O Evangelho exige coragem e exige integridade. Paulo estava disposto a ficar o tempo que fosse na prisão para mostrar a Félix que não havia preço que pagasse pela sua integridade a Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, não existem jeitinhos. No país dos jeitinhos, crente não aceita jeitinho, não aceita atalho, não compactua com as tramóias dos homens corruptos desta terra. Nós não comprometeremos o nosso testemunho do Evangelho por facilidades. E pode ser tão sutil quanto abrandar o discurso, ficar caladinho para não prejudicar o seu avanço pessoal e profissional na empresa ou na faculdade.
ou até se comprometer com práticas imorais e corruptas nessa sociedade só para garantir os seus direitos pessoais, só para proteger a sua liberdade. Paulo estava pronto a abrir mão da sua liberdade em nome da sua integridade. Falamos o que falamos, fazemos o que fazemos por uma questão de convicção, de coragem e de integridade, pois nós o fazemos perante Deus e para Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quando o mundo quiser nos colocar no banco dos réus, por causa da nossa fé em Jesus, no seu Evangelho, como devemos proceder? Devemos nos intimidar? Não. Devemos recuar? Não. Devemos nos calar? Não. Precisamos responder. Como? Com inteligência, com coragem, com integridade. Afinal de contas, se você crê em Jesus, você crê em alguém que já foi julgado por autoridades corruptas. Você crê em alguém que já passou por um tratamento nas mãos de homens corruptos e que não recuou, que pagou o preço da sua própria vida, pagou com o sangue dele para nos libertar deste mundo e de toda a sua corrupção. Jesus Cristo sabe o que é ser acusado, prejudicado por homens corruptos, e ele os venceu. Ele morreu nas mãos desses homens, mas ressuscitou e vivo está, para nos salvar e para nos separar para si neste mundo. E se você for uma testemunha dele, que lamentavelmente tem cedido aos jeitinhos, aos atalhos, aos subterfúgios, então saiba que o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar e te purificar, mas também para te transformar, para que você pare de comprometer a sua fé e passe a honrar aquele que deu a sua vida para te salvar, para te ter por inteiro. E não há preço que o mundo pague que chegue aos pés do preço do sangue de Jesus Cristo. Mas talvez haja entre nós aqueles que ainda não fizeram as pazes com o Senhor Jesus. Talvez alguém entrou aqui sem jamais ter ouvido de Cristo, o Supremo Juiz, aquele que virá para julgar vivos e os mortos. E o que eu tenho a dizer para você, não faça o que Félix fez. Não deixe para amanhã o que você tem que resolver agora. Félix achava que teria outra chance. Félix achava que tinha um jeitinho de subornar o Supremo Juiz e as suas testemunhas. Pois bem, a palavra de Deus diz que não tem jeitinho com esse juiz. Não tem atalho para o juízo final. Só existe uma maneira de ser salvo dos seus pecados. E não há preço que você possa pagar para subornar o justo juiz de toda a terra. Não tente fazer o que Félix tentou fazer. Comprar quem não pode ser comprado. Faça o que ele deveria ter feito. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua injustiça. Se arrependa da sua corrupção. Se arrependa da sua imoralidade. Creia que Jesus é o juiz de toda a terra, que virá para julgar os vivos e os mortos. E creia enquanto ainda houver tempo, porque um dia eu e você estaremos lá diante do juiz de toda a terra, prestando contas à nossa alma. É a ele que você deve temer. Mas saiba que o justo juiz já tomou o seu lugar no Calvário. A sentença foi paga. Arrependa-se, renda-se, creia em Jesus e saia daqui convicto de ser uma testemunha dele até que ele volte. Oremos. Senhor e juiz de toda a terra, tu estás aqui. E na tua presença, Senhor, que um santo temor caia sobre este salão. Que um santo temor caia sobre cada alma neste lugar.
Que o teu temor visite cada coração nesta reunião. Nos faça entender, não há como fugir do teu juízo vindouro. Um dia estaremos todos reunidos novamente, numa assembleia muito mais solene do que esta, a assembleia final, o ajuntamento final de vivos e mortos, para prestar contas a Ti. Ó Senhor, que essa esperança venha nos conduzir por esta vida e venha nos conduzir àquele que pode nos absolver, o único que pode nos absolver do juízo vindouro, que é Jesus Cristo, Senhor. Sim, Pai, se houver entre nós aqueles, entre os Teus eleitos, que nunca antes se depararam com a realidade do Teu juízo, da Tua sentença que paira sobre todo pecador, que não se rendeu a Ti, que estas almas sejam visitadas por Ti nesta noite, seus corações sejam quebrantados, suas almas convertidas do seu pecado, da sua corrupção, da sua imoralidade, diante da oferta maravilhosa da Tua graça soberana em Cristo Jesus. Ó Senhor, que estas almas tenham seus olhos desvendados, para enxergar que Jesus Cristo, o Supremo Juiz, se fez réu em nosso lugar no Calvário, tomou sobre nós o nosso castigo e a nossa culpa, para que não tivéssemos que enfrentar o castigo eterno, a separação eterna do Senhor. Ó Pai, visita essas almas com santo temor, eu te suplico, para que se rendam a Ti e vivam até o último dia da sua vida, para o louvor da Tua glória. E mesmo nós, Senhor, que já nos rendemos um dia ao Senhor, nós que ainda nos acovardamos, recuamos diante das pressões deste mundo, diante das cobranças e das ofertas, das acusações de pessoas mais influentes, mais inteligentes, mais hábeis e poderosas do que nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Quer nossas falhas sejam pequenas ou grandes, lava-nos do sangue do Teu Filho, perdoe-nos os nossos pecados, e pelo Teu Santo Espírito, Senhor, reveste-nos de nova unção, de nova autoridade, de novo vigor na nossa fé, para não nos intimidarmos, não recuarmos, mas antes avançarmos com o Evangelho neste mundo, com toda inteligência, com toda coragem e integridade supridas pelo Senhor. Faz isso, Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, para o crescimento do Teu Evangelho nesta terra, custe o que nos custar. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam, digam amém.